E eis que chegou ao cinema o terceiro Avatar do James Cameron, Avatar Fire and Ash, Fogo e Cinzas, que na verdade, já adianto, nada mais é do que a segunda parte do segundo filme que tivemos alguns anos atrás, o The Way of Water, O Caminho da Água. Isso é bom? Isso é ruim? Vejamos. Antes de tudo, uma trivia interessante. Para quem não sabe, o James Cameron ele escreveu o segundo e o terceiro filmes, o The Way of Water e o Fire and Ash, como um filme só. E no decorrer da produção do filme, que ele resolveu dividir em dois, e isso é muito visível neste terceiro filme, porque ele é praticamente a mesmíssima coisa que o segundo, é quase que um remake. São os mesmos beats, são os mesmos dramas pessoais, são as mesmas apostas, são os mesmos perigos. Tudo o que está em risco no filme é a mesma coisa que estava no segundo filme. Não tem um arco ali novo. O filme novamente vê o Jake Sully, ali com a Neytiri e seus filhos, isolados ali na tribo aquática do segundo filme, sendo perseguidos pelo vilão, pelo coronel Quaritch, que não morreu, continua atrás deles para entregá-los, para entregar o Jake Sully ao exército, ao comando militar que está na base humana, que continua lá extraindo os minerais, extraindo aquele líquido das baleias, dos tuncos. Mesmíssima coisa, também continuam perseguindo as baleias. A única diferença é que agora o Quaritch ele se alia à nova vilã chamada Varang, interpretada pela belíssima Oone Chaplin, que é o grande destaque dos trailers, do pôster. Aí, e realmente ela rouba todas as cenas nas quais ela participa, e ela tem uma pegada assim, digamos, sexy, sensual, muito legal, mas uma pena que ela não aparece muito. O filme ele é muito longo, é o filme mais comprido da trilogia, são 3 horas e meia, que confesso, um pouco arrastadas, poderia ser um pouco mais conciso, e a Varang só aparece ali, acho que depois de 1 hora de filme. E a participação dela não é, assim, digamos, muito relevante. Se você tirar ela do filme, na boa, quase nada muda. Isso é uma pena. Não sei se o James Cameron ele tem talvez planos para ela em eventuais futuros filmes, mas poderia ter focado mais nela. E até esse título, Fire and Ash, e os trailers que prometiam ali uma nova visão de Pandora, né, a parte ali do fogo, do vulcão, não. 90% do filme se passa novamente no oceano, no mar, ali nas ilhas, no mesmo setting que o The Way of Water passou. É a mesma coisa. Inclusive, a Varang, ela, numa cena só, que mostra a tribo dela, que fica ali à beira do vulcão, muito rapidamente, depois isso volta para o setting da água. Então, de Fire and Ash, não tem quase nada. As cenas de ação também são muito bacanas. O James Cameron ele é expert em coreografar cenas de ação, mas, novamente, são as mesmas cenas de ação do segundo filme. Ali, as batalhas aéreas, as batalhas no mar, com as lanchas que estão procurando as baleias de Pandora, e aí as tribos se unem aos animais, e todos combatem aos humanos. Como se diz em italiano, tutti quello quarantotto, a mesma coisa, não tem nada de novo. A única diferença é que agora temos mais personagens, temos mais animais, temos mais tribos, mas os beats são os mesmos. O grande destaque para mim da história foi o personagem Spider, que é o filho biológico do Quaritch. Ele tem um único arco novo, bacana, porque duas coisas. Ele é um humano que vive em Pandora e ele se alia a Kiri, que é interpretada pela Sigourney Weaver, que tem uma pegada mais zen ali, mais mística. E, sem dar muitos spoilers, ele consegue se tornar uma espécie de híbrido, humano e nave. Isso reflete até a psique dele, o psicológico dele, pois ele está também um pouco dividido entre a lealdade ao pai adotivo, o Jake Sully, e ao pai biológico, o Quaritch. Tem uma dicotomia bastante legal, que poderia ser profunda,
mas a história ela não se aprofunda nisso e é uma pena. Eu acho que o foco do filme poderia ter sido no Spider, só no Spider, e na vilã Varang. Mas, infelizmente, isso se perde, tudo isso se perde um pouco aí nesse cenário repetitivo da batalha entre os humanos e os Na'vi. Essa mensagem ecológica que o Avatar traz, que o James Cameron traz, que é bacana, é relevante, só que já deu. Então, os pontos positivos do filme, os prós, são o visual, que continua incrível, continua fantástico no IMAX 3D. O filme é obrigatório assistir em IMAX. Tá? O 3D, confesso que nessa vez não achei um pouco irrelevante. Às vezes eu tirava os óculos no cinema e não via grandes diferenças. Mas na tela gigante do IMAX realmente é muito bacana e você consegue ver a textura dos personagens. O CGI merece o Oscar com certeza. As cenas de ação também são muito bem coreografadas. A Varang, novamente interpretada pela Oni Chaplin, é o grande destaque, é o novo personagem que eu gostei muito. E é isso. E esse arco do Spider são os prós, são os pontos fortes do filme. Agora, os contras é que, no geral, tudo é muito repetitivo, é muito parecido com o segundo filme, praticamente um clone, não tem nenhuma surpresa, inclusive o filme termina da mesma maneira que terminou lá o segundo, então praticamente não houve desenvolvimento de personagens, pelo menos para mim. Tá tirando uma outra coisinha ali, mas muito pouco, então visivelmente você vê que ele fazia, que essa história é parte integrante do segundo filme. Poderia muito bem se chamar The Way of Water, O Caminho da Água, parte 2. E também, essa história macro, o arco principal, eu acho que já deu. Nesses 3 filmes já não tem mais surpresas de ver os humanos contra os Na'vi, já tipo, ok, nós entendemos já a mensagem ecológica contra o desmatamento, contra a extinção das espécies, contra a exploração sem escrúpulos, ok, eu acho que está na hora de, se porventura o James Cameron produzir o Avatar 4, e isso dependerá da bilheteria do filme, ele tem que dar uma boa chacoalhada na história, colocar personagens novos, trocar o setting, talvez trocar de planeta. Dizem que o Avatar 5 seria na Terra, não sei se esse ainda é o plano, mas pelo menos explorar uma parte nova de Pandora ali, com com novos perigos, com novos objetivos, porque já deu. E a bilheteria mostra isso. O segundo filme foi muito bem, mas arrecadou bem menos que o primeiro Avatar. Né? E o terceiro, esse agora novo, os prognósticos não estão ali tão confiantes quanto o segundo. Inclusive o Avatar ele tem uma coisa curiosa, que é um grande sucesso do cinema, mas que não vingou no dia a dia da cultura pop. Você não vê muito merchandising do filme, você não vê brinquedos, você não vê videogames, até tem um ou outro, tem a estátua da Iron Studios aqui, que é muito bacana, inclusive a Iron Studios anunciou já 2 peças muito legais, baseadas no Fire and Ash, no novo filme, da Varang, que esse pegarei com certeza, e do Corrit, ali já na versão Avatar dele, mas fora isso, você não vê filmes fazendo assim referência, não entrou no imaginário pop da população como Marvel, Star Wars, DC e muitas outras franquias, Pixar, Toy Story. É um filme que vale a pena você assistir no cinema, pelo visual, pelos efeitos especiais, no IMAX e depois esquece dele. Se você é fã de Avatar, certamente você gostará do filme. Se você não é fã, você não gostará, é um filme que não fará você mudar de ideia. É mais do mesmo, literalmente, porque ele é mais comprido, tem mais personagens, mas a história é a mesmíssima. Um visual bacana, trilha sonora, mezza, eu achei que deixou bastante a desejar, não me chamou a atenção, mas, contudo, vale pelo visual, é um filme fortíssimo candidato ao Oscar de efeitos visuais. E acompanhemos aí a bilheteria do filme, para ver se a Disney se empolga em continuar e lançar o Avatar 4. Eu, sinceramente, acho que poderia terminar aqui. Inclusive, o final, ele é um final satisfatório que
daria para encerrar a trilogia. Claro, ficam portas abertas para eventuais continuações, mas eu acho que se não fizerem mais Avatares, para mim tá ok. Eu acho que deu o que tinha que dar, já está excelente. E eu preferiria ver o James Cameron dirigindo filmes novos, aí talvez voltando no Alita, o Terminator, que ele está escrevendo, um novo reboot da franquia, ou filmes novos, ideias novas. É a minha modesta opinião. Pero tá aí, Avatar, Fire and Ash. Vejamos se ele termina em fogo ou se a bilheteria faz ele afundar nas cinzas. Anyways, very cool stuff.